Bom dia, estamos em mais um momento diário de oração, promovido pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe fraternalmente nesta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Sejam muito bem-vindos, bom dia, bom dia, bom dia. É uma alegria recebê-los. Bom dia, Beth Lima, Regina Bachmann, bom dia, Vanessa Alves, Aline Herculani, Helena Bauer, bom dia, Olga Rodrigues, Altair Jorge da Silva, Grácia Maria, Kátia Silveira, Kátia Malta Salerno, Marilene Silva da Luz, Márcia Leuzi, bom dia, Jussara Nunes, José Mauro Salerno, Elizabeth Bete, bom dia, Sidney Luiz Félix, Fabiola Cristina, Adilson Coelho, bom dia, Alexandre Paula Menezes, Marion Kraushem, bom dia, sejam bem-vindos, Viviane Vieira Pinheiro, Geni Vantini, bom dia, Leonice Turcato, bom dia, Leoni Campos, sejam bem-vindos, bom dia, Isabel Nogueira, bom dia, sejam bem-vindos, este é um momento de alegria porque estamos reunidos em nome de Jesus. Maria Divina Francisca Winder, Michele Hilbert, Marcelo Bastos, Nara Lúcia Flores Brasco, bom dia, bem-vindos. Nove horas, vamos nos preparar através da leitura do livro Fonte Viva para buscarmos o bem-estar de todos nós. Capítulo 34, assim se expressa Emmanuel no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Guardemos o cuidado, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete,
relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nestas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Vamos à nossa oração. Aqui rendemos graças a Deus pela noite que tivemos, pelas condições em que estamos vivenciando, pelas experiências realizadas, pela recuperação do nosso corpo, que na noite de sono aure energias para nos colocar aptos ao exercício do labor que se descortina ante o nascer do sol. Muito obrigado, Pai, por todas estas circunstâncias que nos ocorrem. Todas elas têm um cunho educativo e cabe a cada um de nós aprimorarmos-nos na identificação destas lições. Lições que são para a vida, preparando-nos para dias futuros em que precisaremos, portanto, desta capacitação a fim de enfrentarmos a nós mesmos e as circunstâncias que nos envolvem. Obrigado, Jesus, por receber-nos todas as manhãs e por destacares estes benfeitores para nos acompanhar. Nós os sentimos muito de perto. As suas vibrações nos tocam o coração. Sentimos uma leveza, um amparo, a sensação da solidariedade. Muito obrigado, Mestre. Porque unidos, todos nós, nos dois planos da vida, preocupamo-nos com as criaturas que estão em sofrimento, em dor. As que estão enfermiças, as agonizantes, aquelas que estão passando pelas dolorosas provações de doenças terminais. Ali, alinhavando o seu momento de desenlace para voltar ao grande lar, o lar espiritual. E cabe a cada um de nós orarmos por essas criaturas, como se estivéssemos à cabeceira deles, estendendo as nossas mãos, dando as nossas bênçãos, assistindo-os com as nossas vibrações, com o amor que possamos ter por eles. Unimos forças, disponibilizamos estas energias aos benfeitores para que eles, trabalhando-as, possam adequar às necessidades de cada um desses a quem estamos endereçando os nossos pensamentos. De tantos outros que estão anotados em nossos apontamentos, porque nos solicitaram que orássemos por eles. Eles confiaram em nós, portanto precisamos atender a essa confiança, envolvendo-nos vibracionalmente com essas criaturas, pedindo a Ti, Mestre, dadas as nossas poucas capacidades, que Tu, consultando os desígnios de Deus,
possa mobilizar essas forças siderais em favor destes a quem estamos endereçando as nossas orações. Pedimos a assistência a esses que desencarnaram há pouco ou estão desencarnando. Eles precisam desta assistência, Mestre. São momentos decisivos em que mudamos de plano e essa mudança naturalmente acompanha algumas incertezas, que elas possam ser respondidas, mas sobretudo que os nossos irmãos que estão de partida possam ter a certeza de que aqui que nós ficamos orando e vibrando por eles, pelo sucesso deles, para que eles encontrem os seus familiares, regozijem-se com o reencontro, desenvolvam, portanto, assim que possível, os seus afazeres. Aos que aqui ficamos saudosos, vertendo lágrimas, sejamos consolados pela certeza de que ninguém morreu, mas simplesmente transferiu-se e distanciou-se da nossa visão física. Somente isto. Porque continuamos a vida da mesma forma, em dimensões diferentes. Senhor, Senhor, quanta maldade e graça entre nós. Quantas dores esses males vêm infringindo no ser humano. Venho te pedir por eles, pelos que sofrem e pelos que fazem sofrer. Ambos estão em conflitos. Conflitos consigo mesmo, conflito com o seu semelhante, conflito com Deus, conflito com a sociedade humana. Um dia, as tuas lições alcançarão essas criaturas e elas, por certo, compreendendo-as, optarão pelo caminho do bem, reparando todo o mal que tenham feito. Peço a ti também, querido Mestre, pelos nossos irmãos que todos os dias labutam incessantemente para que tenhamos conforto, boa assistência, que a nossa vida se torna fácil nos deslocamentos, nas comunicações, nas diversas atividades que precisamos realizar. São irmãos que estão na retaguarda, facilitando o nosso dia. Só tivemos a possibilidade do café da manhã porque alguém trabalhou antes. Alguém realizou um esforço para que tivéssemos a mesa pronta, abastecida de bons alimentos. A esses nós devotamos a nossa gratidão, querido Mestre, porque geralmente nós não nos lembramos destas criaturas. O agricultor que enfrenta as intempéries, os rigores do tempo e as incertezas da safra para nos alimentar. A indústria, o comércio, o transporte. Quanto devemos uns aos outros, Mestre. Somente neste campo material. E daí para a dimensão espiritual podemos imaginar com muita imprecisão o trabalho que estes espíritos benevolentes agem para que tenhamos a vida.
sustentando-nos nas horas mais difíceis, dando-nos coragem, acendendo em nós a chama da esperança, para que tivéssemos este momento diário de oração. Quantas forças espirituais estão sendo mobilizadas neste instante para nos atender, para atender aos nossos irmãos depressivos, os suicidas, os enlouquecidos, os maltrapilhos, os esfaimados, os déspotas, os criminosos, os que fazem o bem. Quantas forças estão sendo mobilizadas para que todos estes sejam atendidos nas suas necessidades específicas. E nós, na sombra em que nos encontramos, não temos ideia da mobilização dessas forças. Sentimos naturalmente que algumas delas, muito poucas é bem verdade, mas daí já temos uma pálida ideia deste labor que escapa às nossas percepções sensoriais, para voltar os nossos olhos a Deus em gratidão pela vida e por todas essas criaturas que nos ajudam a viver a vida física e viver a vida espiritual. Se assim não fosse, na solidão que nos encontrássemos, sucumbiríamos às nossas próprias forças, aniquilaríamos-nos. Mas aí está a ação divina a nos sustentar na vida, no plano físico e no plano espiritual. Obrigado, Mestre. Obrigado por teres falado e nos ensinado que o amor é a força que sustenta-nos, tanto quanto sustenta o universo. Mas ainda não aprendemos a amar. Estamos nas primeiras lições, querido Mestre, e por isso perdoe-nos por ainda não podermos expressar as tuas lições em grau maior. Venho te pedir pelos lares, pelas famílias, por todos que estão renascendo, a fim de que tenhamos a oportunidade de construir uma sociedade humana nesse planeta Terra, transformando-o pela transformação do homem em mundo regenerador. O trabalho é nosso. Confiemos. Deus está conosco e nada nos acontecerá sem a permissão dele. Seja feita, Pai, a tua vontade. Assim seja. Do livro Vida Feliz, vamos ao capítulo 13. E assim se expressa Joana de Ângeles pela psicografia de Edivaldo Franco. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Não duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade.
Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá, ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Deus em nós. É isto. Temos hoje exposição doutrinária às 16 horas. Portanto, hoje o assunto versará sobre os instrumentos da perfeição. Então procuremos participar desse evento. Vamos nos conhecer um pouco mais para podermos nos expressar no meio que nos encontramos com maior clareza e precisão. Vamos nos equipar de conhecimento, porque é esse conhecimento, com as qualidades morais e com a inteligência, é que voltaremos à pátria espiritual. Tudo mais que hoje temos não nos pertence, só o que somos. Até logo mais às 16 horas, encontramo-nos de forma presencial ou virtualmente nessa plataforma. E amanhã, pela manhã, às 9 horas, com a permissão de Deus, todos nós deveremos aqui retornar para mais um momento diário de oração. Muitas bênçãos, até lá, bom dia!